Ok. Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Recebam todos a paz do Senhor Jesus. A jornada na teologia nas férias está chegando ao fim. Essa é a nossa última aula, mas eu tenho certeza que você tem aproveitado muito e está aprendendo muito. E essa aula também vai ser incrível. Desde já eu quero agradecer você que escolheu estar conosco nessa jornada teológica, aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento. Vamos orar para dar início à nossa aula. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por tua bondade, porque o Senhor é sempre bom. O Senhor nos sustentou e nos trouxe uma vez mais até aqui. Obrigado, Senhor, por esse momento, cada aluno, pelo instituto, pela igreja, por toda a organização, todo o trabalho, todos aqueles, meu Deus, que estão envolvidos nesse trabalho de forma direta e indireta. Continua a nos fazer crescer na graça, no conhecimento, trazendo luz à nossa mente, meu Deus, iluminação nos textos bíblicos para entender aquilo que a sua palavra diz. Eu te agradeço por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Bora lá, gente. Hoje o título da nossa aula, como vocês já sabem, eu acho que a galera estava ansiosa e com expectativa no coração para essa aula, é o que vai acontecer depois da morte. Na verdade, esse assunto é um assunto um pouco, polêmico e também as pessoas nunca conseguem construir uma linha de certeza absoluta daquilo que vai acontecer depois da morte. E por isso, nós estamos tratando esse tema um tanto quanto importante aqui nessa aula. De forma introdutória, como já tenho esse costume, quero fazer a leitura aí do material junto com vocês. A morte é uma realidade inevitável e universal, independentemente de cultura, posição social ou crença religiosa. Todos enfrentam o mesmo destino, a morte física. Mas a grande pergunta que ecoa no coração humano é: o que vem depois? A Bíblia não deixa essa pergunta sem resposta. Através da revelação progressiva nas Escrituras, Deus nos dá um vislumbre do que acontece após a morte. Esse pequeno livro, esse pequeno material visa abordar essa temática sob a perspectiva da teologia sistemática, dividindo o assunto em 4 capítulos fundamentais. É bom que vocês tenham material em mãos para que vocês possam aí desenvolver junto com ele, fazerem as suas anotações e ir lendo. Nós não vamos ler o material, mas nós vamos falar pontos principais dessa aula, nessa tarde, nesse dia. Eu estou acostumado a dar aula de noite, aí, nessa noite. E aí você vai trabalhando o material junto com aquilo que nós vamos desenvolver ao longo da nossa aula, tá bom? A primeira coisa que nós precisamos entender é a morte no contexto da Bíblia, né? A morte entrou no mundo como um resultado direto do pecado. Então, nós podemos falar da morte aí, no mínimo, em 3 níveis, que é os níveis que eu vou colocar aqui. Deixa eu arrastar para cá. A morte física, lembrando que o acento é no primeiro I. Morte espiritual. E a morte eterna. Quando a gente começa a entender o contexto, da morte no conceito bíblico, entendendo que a morte possui 3 esferas, física, espiritual e eterna, pelas Escrituras nós conseguimos compreender como que se deu e como que se é esse processo da morte dentro do contexto bíblico. Você precisa lembrar, a princípio, que Jesus venceu a morte. E por que eu quero falar isso antes de todas as coisas? Eu quero aqui deixar de forma particular, eu poderia usar essa expressão ou falar disso no final, mas eu quero falar disso agora. Jesus venceu a morte. E se você está anotando as coisas que nós estamos falando aqui, anote essa frase. Nós vamos fazer uma leitura em primeira carta do apóstolo Paulo
aos Coríntios, no capítulo de número 15, por gentileza, versículo de número 55. Pode ler. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Esse versículo que o apóstolo Paulo faz essa pergunta de forma espiritual. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a morte foi vencida, foi tragada pela única personalidade que é a pessoa bendita de Jesus. A palavra aguilhão, para quem não sabe aí, é um instrumento onde na sua ponta possui uma ferramenta que fustiga, incomoda. Esse instrumento era usado para lidar com os animais pesados, boi, vaca. Toda vez que alguém ia conduzir um tipo de animal como esse para alguma atividade que ele fosse fazer, eles usavam esse instrumento pontiagudo para fustigar o animal. E a pergunta do apóstolo Paulo é: aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? Jesus venceu a morte. Então, a princípio, nós estamos falando da morte em 3 esferas: a morte física, espiritual e a morte eterna. Cristo venceu a morte, e essa é a nossa esperança. Quando a gente fala de morte física, a gente está falando exclusivamente da separação do corpo, a separação da alma e do corpo. Existe um texto, Eclesiastes, capítulo de número 12, ou número 12, versículo de número 7. Eclesiastes 12, 7. Pode ler. E ao pó volte a terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, a morte física é a separação da alma e do corpo, da matéria, não é? Da matéria, do corpo, daquilo que é palpável, tocável, visto, ok? É uma vez que nós entendemos que a matéria-prima do homem é o pó da terra, nós voltaremos para o pó da terra, como informa o proverbista, né? o pregador Salomão. A morte espiritual é a separação entre o homem e Deus, enquanto a morte física é a separação da alma e do corpo de um indivíduo. A morte espiritual é a separação entre o indivíduo e Deus, e tendo uma única causa ou exclusiva, o pecado. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1. Efésios 2, versículo de número 1. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Enquanto a morte física é a separação da alma e do corpo de um único indivíduo, a morte espiritual é a separação entre o homem e Deus, entre o ser humano e Deus, sendo o resultado do pecado, como nós acabamos de fazer menção. Já a morte eterna, ela é diferente. A morte eterna é a condenação daqueles que morrem sem Cristo, sem a salvação. E nós vamos fazer menção de um texto que está no livro do Apocalipse, livro das Revelações, ou livro da Revelação, capítulo de número 20, versículo de número 14. Apocalipse 20, 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então a gente começa a entender que a morte, ela está em 3 esferas, e a Bíblia demonstra isso para nós, ok? Mas, como já disse de forma inicial, tendo Cristo como aquele que venceu sobre a morte, nós temos uma ideia. E qual é a ideia? A morte não é o fim, ok? Na verdade, se a gente for tratar a morte
de uma forma básica e simples aqui, você precisa entender que a morte ela não é o fim de nada, mas ela é o início de uma nova realidade, seja boa ou seja ruim, ok? Ela é o início de uma nova realidade. E a fé cristã traz a esperança, além da sepultura, apontando para a ressurreição e a vida eterna com Deus. Então, se para céu ou se para inferno, né, vamos usar essa forma pentecostal de falar, se para céu, já quero pregar, já quero que você levante a mão, já quero que você receba, né, se para céu ou se para inferno, a gente compreende que a morte é uma transição para uma nova realidade e ela não é o fim, ok? Nós precisamos pensar como que se sucedeu o curso da morte dos justos e dos injustos de Adão até Cristo. E para isso, eu quero usar essa frase, e se você estiver anotando, isso pode ser utilizado como um título, coloque aí, o estado intermediário. E nós vamos falar sobre isso agora. O estado intermediário é a condição da alma entre a morte física e a ressurreição final, ok? O estado intermediário é a condição da alma entre a morte física e a ressurreição final. Lembrando que eu estou falando isso para salvos e não salvos, justos e injustos, crentes e ímpios. Tá bom? Então, o estado intermediário é a condição da alma entre a morte física e a ressurreição final. Qual que é o texto base que nós nos utilizamos para trazer o retrato do que acontece após a morte? O texto que nós utilizamos está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 16. Nós vamos ler 2 versículos, o 22 e o 23, e você já conhece. Lucas 16, versículos 22 e versículos 23. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Ok, pessoal? Nesse texto nós tiramos a base. Na verdade, esse texto são palavras de Jesus. Nós lemos na epígrafe do texto que a parábola, né, do jovem rico e Lázaro. Olhe para mim. Ao pensar nesse texto, eu tenho uma indagação muito simples. É de saber que toda a parábola ela não revela a identidade, por exemplo, como nome. Toda parábola não revela a identidade como nome. E nesse texto nós vemos que Cristo, ao contar isso, dá nome. Cristo, ao falar disso, traz vestígios de que o capítulo 16, a história que se passa, não é simplesmente uma parábola, mas um retrato fidedigno do estado intermediário, ok? Então, esse texto revela uma série de coisas pós-morte que nos traz lucidez, nos traz luz, nos traz entendimento para compreender o que acontece nesse nível, né? Nessa transição. Pós-morte, ou depois da minha morte. Coisas que eu quero destacar com vocês aqui que acontece, e o texto deixa explícito. Todas as almas que estão no estado intermediário, seja o rico ou seja o mendigo, como está no texto, todas essas almas têm plena consciência. Vamos lá? Todas as almas que morrem, todas as pessoas que morrem, que passam dessa vida para uma nova realidade, um novo plano, seja ele bom ou ruim, né? E eu usei o novo plano, essa palavra, por se tratar de morte, é até uma frase kardecista, espiritismo, né? De Allan Kardec, plano, mas não é plano não, tá, gente? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer.
Então, nesse novo nível, todo mundo tem consciência, e isso já me alegra. Por quê? Porque eu compreendo que os salvos terão consciência. Você não vai chegar lá e não vai saber de nada, tá? Você não vai chegar lá e vai ser uma nova pessoa. Lá vai. Isso aqui eu estou profetizando. Você precisa dar um glória a Deus aí. Deus não te fez para ser ET. Não adianta de nada eu viver tudo isso aqui, não é? E chegar lá e não lembrar de nada, não saber de nada, não ter memória de nada, não. Você vai ser a mesma pessoa com consciência. E a prova disso é que o rico olha, observa, reconhece Lázaro, reconhece Abraão, ele pede para que seja pregado aos seus irmãos que ainda estão em vida. Olha isso. Então, o nível disso nos faz entender que todas as almas ali no estado intermediário ou após a morte são conscientes. Nesse lugar onde estão essas almas, e nós já vamos até ilustrar com o desenho aqui, justos e injustos, certos e errados. Nesse lugar, há uma divisão entre aqueles que são justos e aqueles que são ímpios. Então, nesse lugar, há uma divisão entre os justos e entre os ímpios. Tá? Os justos experimentam do conforto. E a expressão da palavra conforto é a ideia da frase mais conhecida que temos, como seio de Abraão. Ok? Então, quando a gente pensa em Abraão, a gente pensa em bênção, em promessas alcançadas, não é? Aquele que vai herdar a terra, o possuidor da terra, enfim. Então, a expressão seio de Abraão já traz a ideia de conforto, de consolo, né? De regozijo, de alegria. Então, os justos experimentam no conforto no seio de Abraão. E já, esse lugar vai ter outro nome e vai ser outro lugar. Mas nós vamos chegar lá, calma aí. Tá? E os ímpios, eles experimentam do sofrimento, ok? Então, ali, quando o ímpio morre, ele não está no inferno. Deixando isso bem claro, tá? Que você manda todo mundo um pouquinho dos infernos, mas nem tem, tá? Ninguém morre e vai direto para o inferno, tá? Ali não é o inferno. Mas eu vou usar uma expressão simples para você entender. É um pré-inferno, pronto. É um lugar de tormento e sofrimento, ok? Então, quem morre e está nesse tormento, nesse sofrimento, ele já está consciente de que ele está sem a salvação. Da mesma forma que o rico, quando se expressa, deixa bem claro, segundo as palavras de Jesus, que ele sabe da sua condição, de forma que ele deseja que preguem aos seus familiares, para que eles não entrem na mesma condição, né, no sofrimento e na dor. Tá? O apóstolo Paulo, ele expressou a esperança de estar com Cristo, tá? Após a sua morte. Como está escrito em Filipenses 1:23, eu desejo partir e estar com Cristo, tá? O que é incomparavelmente melhor, não é? Então, irmãos, os crentes, as pessoas que servem a Deus, não podem ver a morte como o fim, glória a Deus, não pode ver a morte como a pior tragédia da humanidade, né? É muito triste a separação do corpo, quando alguém parte, quando alguém vai para o Senhor, né? As expressões que a gente usa é até dorme no Senhor, né? Essas expressões do meio pentecostal. A morte não é o fim, então a gente precisa entender que precisamos olhar a morte com uma nova perspectiva, ou melhor, nós precisamos ver a morte como uma perspectiva bíblica, como uma ótica bíblica, entendendo que ela não é o fim, mas é o início de uma nova fase, é um início de um novo tempo, ok? A morte não é o fim. Então, muitos crentes e muitas pessoas hoje, se você perguntar qual que é o seu maior medo, o meu medo é o medo de morrer. Gente, pelo amor de Deus, como que o seu maior medo é o medo de morrer, sendo que a morte para o cristão é a esperança da vida eterna? Ok? É a transição dessa vida passageira, é a transição dessa vida de dor, de lágrima, de sofrimento, para a vida eterna, para o prêmio final, né, do justo,
né? Então, o estado intermediário, como nós estamos falando aqui, não é definitivo. Todos aguardam ressurreição. Amém? Todos aguardam o juízo final e todos aguardam a consumação eterna do plano divino de Deus para os homens. Então, nem o estado intermediário ele é o fim. Nem ele é o fim. Então, a morte como uma característica de que Cristo a venceu já demonstra que a morte não é o fim de todas as coisas e nós que servimos a Deus precisamos ter um olhar bíblico sobre a morte, sobre a transição dessa vida para a vida eterna, entendendo que é a nossa esperança para ver Cristo, ok? Para estar com Cristo. Como o apóstolo Paulo disse, repito, 1 de Filipenses, versículo 23, é incomparavelmente melhor estar com Cristo, ok? Tá? Então, compreendendo essa ideia que o estado intermediário não é o fim, mas todos aguardam ressurreição, nós vamos ilustrar aqui, eu vou tentar desenhar para vocês, todo mundo sabe que eu sou o melhor desenhista deste instituto, glória a Deus, ninguém desenha melhor do que eu. Só para a gente ter uma ideia aqui, está muito bonito já, comecei com um círculo, que não está um círculo, né, mas amém. Digamos que esse círculo aqui que eu estou fazendo é o estado intermediário. Ok? E esse círculo aqui que eu estou fazendo, ele é o estado intermediário. Eu vou deixar aqui para vocês não esquecerem. Estado intermediário. Ok? Ao entender o plano, né, das Escrituras acerca, ao abordar a morte, a gente precisa trabalhar com palavras que estão no original do texto, para entender a morte, para entender o estado intermediário, para entender como funciona essa subdivisão entre justos, entre ímpios, ok? E como que Cristo fala essas informações, como já disse a vocês, em forma de parábola, né? E a gente consegue entender que é uma maneira espiritual, um olhar espiritual de Cristo, quando ele vai expressar essas informações em Lucas, pelo menos no capítulo 16. Então, existem alguns termos para descrever o mundo dos mortos, que é o estado intermediário, tá? E o destino eterno. Entender essas expressões ajuda a esclarecer o que acontece após a morte. Então, vamos lá. Eu vou anotar uma expressão aqui, e você pode chamar comigo de Sheol. Um pouco aqui mais para cima, tá? Essas expressões são até um pouco fáceis de pronunciar, a fonética é fácil. Sheol, tá? Ela está no hebraico, essas coisas se você quiser anotar, por favor. A expressão Sheol está no hebraico, e o significado é lugar dos mortos, mundo subterrâneo, tá? Em alguns textos podem aparecer como sepultura também. Vale lembrar que cada texto é um texto, cada texto possui um contexto, tá bom, gente? Então, não é tirar uma palavra, não, de forma irresponsável. Não, você precisa analisar no original dos textos para entender. Então, um dos nomes dado ao estado intermediário na língua hebraica é Sheol. Anote, por favor. Tá? Essa expressão, ela aparece no mínimo 65 vezes no Antigo Testamento. Ok? Ela aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Ok? Eu vou citar alguns textos que possuem o exemplo do significado dessa palavra como estado intermediário ou o mundo dos mortos, ok? Salmos, número 16, verso de número 10. Salmos de número 16, verso de número 10. Pois não deixarás a minha alma na morte,
nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A palavra morte aí do nosso vocábulo no original é Sheol. Não deixarás a minha alma no estado intermediário, não deixarás a minha alma no mundo dos mortos, ok? Como eu disse anteriormente, o estado intermediário ou o mundo dos mortos, como você quiser, não é para sempre, terá um fim, ok? Então, quando a Bíblia nos mostra e nos revela a ressurreição de todos os mortos, tá? E no material vocês estão tendo passo a passo disso. Então, na parte final do material vai falar sobre isso. Você entende que o estado intermediário tem um início, tem um meio, mas também tem um fim. Não é para sempre. Mais um texto que fala sobre a expressão Sheol na Bíblia, no sentido de morte. Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 10. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Você percebeu que mudou agora? Primeiro era morte. Agora, nesse texto de Eclesiastes, no nosso vocábulo, está traduzido como sepultura, que é a mesma coisa, ok? Então, Sheol era compreendido como o destino de todos os mortos, bons e maus, antes da revelação completa do Evangelho. Amém? A segunda expressão para esse mesmo lugar, só que essa expressão agora é no grego. Sheol, hebraico, agora nós vamos falar numa expressão que está no grego, que é Hades. Okay? Essa expressão ela aparece 10 vezes no Novo Testamento. 10 vezes no Novo Testamento. Essas daqui, elas é da lousa também? Já eu tá. Ó, estou colocando aqui Antigo Testamento e aqui Novo Testamento. Ela aparece 10 vezes e ela significa também lugar dos mortos, tá? Estado intermediário, ok? Ela aparece 10 vezes e ela possui alguns exemplos, como nós já lemos Lucas 16, 23, ok? E Apocalipse 20, 14 também fizemos menção. E esses dois textos, como nós já fizemos menção, eles estão no original tratando dessa expressão, Hades. O Hades é temporário e será esvaziado no juízo final. Então, é aquilo que eu acabei de falar. O estado intermediário, Sheol ou Hades, ele não é para sempre, ok? Nós acreditamos na ressurreição de todos os mortos, tá? Não é só os salvos que vão ressuscitar primeiro no dia do encontro da igreja com Cristo nos ares. Não. Os mortos também hão de ressuscitar, os ímpios também hão de ressuscitar no final para o juízo. Amém? Ok? Esse lugar é o lugar aonde os ímpios aguardam o julgamento. Por isso que eu usei a expressão que não é para sempre, terá um fim, ok? Como que nós vamos entender Lucas, o capítulo 16? A Bíblia diz que neste lugar estão separados os justos dos ímpios. Essa divisão que eu fiz aqui no meio do desenho, nós vamos chamar de abismo. Ok?
Então, de um lado ficavam os justos, do outro lado ficavam os ímpios. De um lado ficavam os certos, do outro lado os errados, vamos usar essa expressão. De um lado ficavam os salvos e do outro lado ficavam os não salvos. E o que dividia eles? O abismo. Era impossível um ímpio ou injusto, por exemplo, ter contato com o justo. O texto diz que eles se viam, se reconheciam e até falavam, mas não dá para passar de um lado para o outro, nem do outro lado para o outro lado, não dá para passar. Temos mais uma palavra para entender todo esse contexto sobre a morte, que ela pode ser chamada de Geena ou Giena, né? Cada pessoa fala de uma maneira. Geena, que se escreve com 2 Es. Se você puder, escreva aí também. Geena. Essa expressão, o significado dela é lugar de castigo eterno ou inferno. Não se trata só de uma expressão comumente popular, mas se trata também, esse lugar é uma geografia física, tá? Geena está no Vale de Inom, local associado à idolatria e sacrifícios de crianças. É desse lugar que se extrai essa expressão Geena. E ela aparece 12 vezes no Novo Testamento. Ela aparece 12 vezes no Novo Testamento. 12 vezes no Novo Testamento. Tem alguns textos, Mateus, capítulo de número 10, vamos ler? Mateus, capítulo de número 10. Olha como essa palavra, olha como tem toda a construção do contexto. Não é só observar uma palavra unicamente ou tirar ela do texto. O significado dessa palavra está comumente atribuído a todo o contexto do versículo. Mateus 10, versículo 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Vamos ler também outro texto, Marcos capítulo de número 9, nós vamos ler o versículo 43. Marcos 9, 43. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a. Pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Percebeu que essa expressão, essa palavra, geena, eu vou falar dessa forma, no grego, ela está associada àquela lista de morte que a gente fez, ela está associada à terceira morte, à destruição, ok? A morte eterna. Se você observar o texto aí, Jesus acabou de falar, né? Que antes temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Aí está falando daquela lista de 3 que nós fizemos no início da aula, está falando do terceiro tópico, a morte eterna, ok? Geena é o lugar final de condenação dos ímpios após o juízo final, tá? O que nós chamamos aí de morte eterna. Em outras expressões, a segunda morte, ok? Que é a morte física, que você morreu em vida, e agora a morte eterna, se você morreu sem a pessoa de Jesus. Então, ao observar Lucas capítulo 16, nós vemos de um lado o rico, de um lado nós vemos o rico e o mendigo. Olhando o desenho, você já sabe qual que é o lado bom e qual que é o lado ruim, né?
Vocês estão com preconceito. Só porque eu fiz um boneco azul, vocês estão falando que é do lado do justo. E o boneco que eu fiz de preto, vocês estão falando, vocês não podem ser racistas, não, viu? Eu fiz ali, mas não é racismo, não. A quarta palavra para entender sobre o que vai acontecer comigo, né, o que vai acontecer depois da morte. A quarta palavra que também traz no texto, essa palavra é importante porque ela aparece apenas uma vez na Bíblia. A palavra é tártaro. Escrevam aí comigo. Escrevam comigo, tártaro. Ok? Essa palavra também está no grego. E ela significa prisão espiritual. Olha lá. Vamos lá. Ela aparece uma vez. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. A expressão tártaro nesse texto, ou melhor, a palavra inferno nesse texto, ela é tártaro no grego, tá? E eu coloquei prisão espiritual temporária de anjos caídos. Uau! Então, se você puder, escreva o significado. Tártaro é prisão espiritual. O tártaro parece ser uma prisão temporária para demônios rebeldes distintas, ou seja, diferente do que é o Hades, tá? Ou Sheol, como nós estamos estudando aqui. Então, o Hades e Sheol são a mesma coisa, o estado intermediário, que é um estado intermediário, ok? Geena é a tradução para a palavra lago de fogo ou inferno, ok? Fala sobre a morte eterna, na lista de 3, se trata sobre a última morte, e Tártaro é a prisão dos anjos que pecaram, os anjos caídos, tá? E eles estão presos ali até o seu juízo, ok? No fim de todas as coisas. Então, nós compreendemos aqui. Eu queria ler com vocês um texto, Efésios capítulo 4, para a gente entender como que está se passando o enredo do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, quando Jesus fala sobre essa parábola. Efésios, capítulo 4, versículo 8. O que aconteceu com o seio de Abraão? Pode ler. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Amém? Então, gente, aqui, tô fazendo um monte de bonequinho aqui, pode ser Abraão, pode ser Isaac, pode ser todos os justos. Tá? Não são brancos só, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, aqui está. Eu fiz aqui dentro do estado intermediário, dentro do círculo preto, eu fiz um círculo azul. Vocês estão vendo aqui? E aqui é o seio de Abraão. Então, de Adão até Jesus, todo o justo que morre, ele vai para o seio de Abraão, ok? Hoje, a pergunta que não quer calar, hoje, o justo que morre vai para o seio de Abraão? Sim ou não? Eu vou te dar 30 segundos para você responder, vai. Não, claro que não, ok? Então, a gente entende, por base de Efésios capítulo 4, versículo de número 8, que Jesus, olha lá, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Então, Jesus transferiu o seio de Abraão. Se você não der um glória, gente, eu vou até falar em línguas, hoje eu vou marchar. Aleluia. Jesus transferiu o seio de Abraão para debaixo do trono de Deus.
Então, se você puder, escreva isso. Leia o versículo 9. Vamos ler o versículo 9. Efésios, capítulo de número 4. Leia, por favor. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns apóstolos, outros a profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Amém, gente? Então, Jesus transferiu. Ó, eu vou fazer uma flecha aqui, ó, subindo para o céu. Subiu para o céu. Eita glória. Talvez nós estamos chegando na resposta da pergunta dessa aula agora. Hoje, o salvo, quando ele morre, ele vai para o seio de Abraão? De jeito nenhum. Hoje, o salvo, quando ele morre, ele vai para o lugar que o apóstolo Paulo chamou de o paraíso. Escreva. O paraíso. Escreva, pode escrever. Se a minha caneta está falhando. Wesley, eu servi a Deus, eu fui justo. Servi a Deus com alegria. Morri. Tomara que você não morra, né? Pelo menos nesse ano não. Tomara que você morra aí, né? Nessa aula não dá. Nesse ano também não dá. Nos próximos aí 3 anos não dá. Porque você precisa fazer o curso teológico, você precisa fazer suas formações. Morre depois que você terminar o curso com a gente. Mas caso você morra, você irá para o paraíso. Eu queria que você entendesse que existem muitas coisas que hão de ser reveladas por Deus a nós, salvos. Todos aqueles que estudam, principalmente escatologia, sabem o tanto de eventos que a igreja vai viver, né? Inclusive pós o arrebatamento da igreja. Mas você precisa compreender, tem um acento aqui no I, que eu esqueci. Quando o justo morre, ele vai para o paraíso. Paraíso, nesse sentido, dá lugar de descanso, ok? Eu vou ousar, tá? Nenhum teólogo nunca falou isso, mas eu vou ousar agora. Fazer uma ilustração do paraíso com o Éden. Éden se chama, o significado da palavra Éden é lugar de delícias, ok? Então, no paraíso, a gente desfruta uma plena comunhão. Lembrando que, escuta o que eu estou te falando, quem morre e vai para o paraíso, descansa porque aguarda a vinda de Cristo, ok? Então você sabe o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Esse texto está falando sobre salvos, ok? Você sabe, conhece todo esse contexto, mas você precisa entender que quando um justo morre, ele está num lugar de descanso, lugar que eu ousei agora fazer uma comparativa, né? Um lugar de delícia. A consciência dele sabe, eu morri com Cristo, eu estou bem, eu sou salvo, eu faço parte da igreja de Cristo, eu estarei nas bodas do Cordeiro. E aquele que morre sem Cristo, Wesley, ele vai para o lugar de tormento, entenderam? Então, a pessoa que morre sem Cristo, ela vai para o Geena? Não, ainda não. Não é a hora do Geena. Já vai chegar, calma. Calma que você está apressado demais. Mas não é agora, ok? E aí, no material que vocês têm em mãos, o último capítulo fala sobre o juízo final e a eternidade, aonde todos comparecerão diante de Deus. E aí sim, todos os injustos, está no texto, é só você ler. Apocalipse, capítulo de número 20, o grande trono, os mortos que foram julgados segundo as suas obras, tá?
a ressurreição dos justos, dos ímpios para a condenação, dos justos para a vida eterna, dos ímpios para a condenação. Então, o Apocalipse traz um retrato. Se você ler o capítulo 20, o capítulo 21, você vai compreender ali a parte final. E aí a chave está no versículo que nós já lemos. Apocalipse 20, 14. A morte, ok? E o Hades, olha aqui, ó. O Hades, olha aqui, ó. O Sheol, olha aqui, ó. O estado intermediário, tá? O lugar de tormento para onde os ímpios vão quando morrem, tá? As pessoas que estão sem Cristo. Esse lugar, olha o que diz Apocalipse 20, 14. Será lançado no fogo. Será lançado na onde, Wesley? Ó, agora eu vou pegar todo o desenho e vou resumir. Ó, esse lugar aqui, ó. Estou fazendo um círculo aqui, ó, sobre tudo, ó. Será lançado aqui, no Geena, que é o lago de fogo. Então, você entende que aqueles que morrem com Cristo descansam e desfrutam de uma consciência entendível. Estou salvo, estou em Cristo, vou ressuscitar primeiro, amém? Glória a Deus. E os ímpios, eles estão em estado de tormenta, de sofrimento. Lembra que eu falei para você que o aguilhão, o apóstolo Paulo fala, aonde está a morte o teu aguilhão? Então o texto me faz entender que no lugar de tormento, o aguilhão é um instrumento que fustiga as pessoas. Elas entendem, nós estamos debaixo da escravidão, do pecado, da condenação. Estamos sem Cristo. Estamos longe de Deus, ok? Estou fazendo uma ilustração, uma comparação. Então, as pessoas que morrem sem Cristo estão em tormento, aguardando o versículo 14 do capítulo 20 de Apocalipse. O momento final, tá? O juízo final, acabou. É o juízo final, todos estão comparecendo diante de Deus e Ele vai punir, ou seja, vai dar o resultado das obras dos ímpios, ok? E sendo assim, serão lançados no lago de fogo, que é o Geena. Amém? Na eternidade, tá? Habitação eterna com Deus, sem dor, sem pranto, sem morte. Apocalipse 21, versículo 4, todos os salvos. Ok? Pode ler, por favor, Apocalipse, capítulo 21, melhor dizendo, versículo 4, olha o retrato aí dos salvos. E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus. Então, os salvos estarão nesse nível, gente. Só glória e aleluia. Amém? E os injustos, os ímpios, Wesley, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 9. Enquanto os salvos estão lá, no manto, no poder, né, no ré, no prá, como você quiser, na felicidade com Cristo, desfrutando da eternidade, os ímpios e os injustos, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Olha o que está dizendo lá. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Amém? Então, a gente precisa compreender pelo menos algumas coisas aqui, como de forma conclusória. A morte não é o fim, ela é uma transição, ok? Para o cristão viver uma eternidade com Cristo. Enquanto para o ímpio, a morte é o início de um estado de sofrimento que culminará, que levará, que resultará no juízo eterno, ok? Diante dessa realidade, a Bíblia nos exorta a ter fé em Cristo como único e suficiente Salvador. Para a gente fechar a nossa aula da maneira mais top, João, capítulo de número 11. Não, esse texto aqui é maravilhoso. João, capítulo de número 11, versículo 25. A Bíblia nos exorta a ter fé que Cristo é o único Salvador e Senhor, e somente nele há a vida eterna. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus, vale um glória a Deus aí, um aleluia, gente. Então, você que é salvo na pessoa de Cristo Jesus, a morte não vai mais te assustar. O tema morte, depois dessa aula, não te assusta mais. Não vai ser mais um bicho de 7 cabeças. Morrer? Não, eu, pelo amor de Deus, me livre. Não. O apóstolo Paulo, ele diz, ele tem uma frase que é fantástica. Ele diz que viver é ganho. Gente, eu estou ruim, por isso que eu estou tossindo. Viver é ganho e morrer é lucro. Então, a morte no reino espiritual não tem nada de negativo, amém? E eu quero falar uma coisa forte aí para você dar glória. Fica tranquilo, que os que morrem com Cristo glorificam a Cristo. E os que morrem sem Cristo também glorificam a Cristo, porque eles estão debaixo do cumprimento de todas as coisas que a palavra diz. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Essa é a hora que você fala, chegou no fim, que pena, acabou. Mas eu tenho uma novidade bombástica para vocês. Vocês não têm noção da novidade que eu tenho para vocês. Você que quer e deseja estudar teologia com a gente, o Instituto está disponibilizando como promoção nessa aula, para você que está nos assistindo aí e acompanhou a gente nessa jornada teológica, 1 mês de teologia gratuitamente com a gente. Wesley, eu quero fazer o curso de teologia com vocês. Você já vai ter essa oportunidade imperdível, que é participar conosco 1 mês gratuitamente, sem pagar absolutamente nada. Seja presencial ou seja online, seja no instituto ou seja aí da sua casa, vai participar conosco, e essa é a promoção top dessa noite. Então, se você, desse momento, né, eu estou acostumado com essa noite. Então, se você puder, aí em alguma parte da nossa tela, tá, vai aparecer um QR Code ou um número. Você pode entrar em contato conosco no nosso grupo de teologia das férias. Lá também tem o número do Instituto para você participar aí desse mês aí com a gente, e vai ser uma bênção. Já é um incentivo para você continuar estudando muito mais com a gente, ok? Você que está assistindo conosco cada aula, ao fim das 4 aulas, eu peço que você gere o certificado Teologia nas Férias, ok? Então, se você puder, não se esqueça de gerar aí na plataforma o certificado do Teologia nas Férias. Com certeza, eu sei que essas aulas foram incríveis para você, e eu estou muito feliz de ter você participando conosco. Então, aproveita essa promoção agora. Já entra, já se inscreve, já aponta a câmera para o QR Code, já chama no WhatsApp do Instituto, tá? E a primeira mensalidade você só vai pagar só em setembro. Então, aproveita. Eu tenho certeza que isso vai ser muito abençoador para você, e eu estou muito feliz de poder terminar aqui o Teologia nas Férias junto com você. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Até logo.